O que é a festa das cabanas ou Sukkot em hebraico? O que aconteceu para haver uma festa assim? Como se comemora? Quais são as leis, os costumes e muito mais? Muito bem, nós sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, eles no final das contas ficaram 40 anos no deserto, né? Por causa do pecado dos espiões, os espiões falaram mal da terra de Israel. Eles passaram 40 dias na terra de Israel, espionando a terra. Então, quando eles voltam, falam mal, Deus fala: para cada dia que vocês passaram na terra e falaram mal, 1 ano vocês vão passar espiando o pecado que foi feito. Na verdade, era para ser uma travessia curta, mas por conta do pecado dos espiões, eles acabam ficando 40 anos no deserto. Nós sabemos que o deserto é um lugar perigoso, tanto por conta de animais, tanto por conta do intenso calor de dia e do frio à noite. Então, o que Deus faz? Mesmo que eles pecaram, Deus ele faz nuvens. Essas nuvens na Bíblia são chamadas as nuvens da glória, as nuvens da honra a Deus. Deus ele colocou para eles nuvens em cima que protegia do sol e aquecia a noite. Mas ele também colocou nuvens que cercavam o povo judeu dos 4 lados. Na frente, atrás, leste, oeste, de todos os lados, para proteger de todas as intempéries que acontecem no deserto e mais. Também na parte de baixo, Deus, o que ele fazia? Ele ia planificando o deserto e os animais perigosos como escorpiões e cobras, eles ou morriam ou iam para outros lados. Ou seja, de uma forma completamente diferente, o povo de Israel, quando ele faz a travessia desde a terra do Egito até a terra de Israel, eles estão numa grande cabana. Mas será que foi assim o tempo todo? É verdade que eles também tinham as cabanas pessoais, mas o mais importante que Deus traz na Bíblia não são as cabanas pessoais, são a cabana grande que ele fez, ou seja, as nuvens de glória que ele colocou no deserto. Então vamos tentar entender melhor essas nuvens. O que aconteceu é que teve um momento que essas nuvens desapareceram. Uau! E quando a gente entender isso, você vai entender o mandamento bíblico. Porque o mandamento bíblico diz assim, que no 15º dia do 7º mês, vocês têm um tempo de festa, um tempo onde os trabalhos não podem ser feitos, um tempo de santidade, e aí vem as leis de dormir e estar em cabanas, em Sukkot e assim por diante. Depois também em outras partes aparecem as leis das 4 espécies. Por que nessa data? Porque o 15º dia do 7º mês. O 7º mês, nós já sabemos que o mês de Tishrei é o mês da criação do ser humano, é o mês do dia do perdão, do Yom Kippur, e também agora a gente aprende da festa das cabanas. O que aconteceu então? Nós falamos, é interessante porque essas nuvens elas estavam o ano inteiro, então por que Deus fala para a gente comemorar no 15º dia do mês, do 7º mês, que é o mês de Tishrei? Por que isso? Então eu vou te explicar agora. Olha só, você olhando o nosso vídeo de Yom Kippur, do dia do perdão, você já entendeu lá por que o dia 10 de Tishrei foi considerado o dia do perdão. É o dia onde Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro. Se você lembra, no dia 17 do mês de Tamuz, Moisés desce do Monte Sinai, ele vê o pecado do bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei. Mas sabia que não foi só isso que aconteceu nesse dia? Aconteceu outra coisa. As nuvens da glória desapareceram. Ou seja,
toda aquela mordomia que eu acabei de falar para vocês, sol, frio, animais, subidas, descidas, acabou. Agora eles estão no deserto, nu e cru. Como era? O que isso significa? Significa, de alguma forma, que Deus falou: vocês querem um bezerro como Deus? Deixe ele cuidar de vocês. Eu vou estar em outra parte, ou seja, não vou estar junto de vocês. Uau! Então quer dizer que a presença divina, ela se revelava através dessa grande cabana que eram as nuvens. E o que acontece? Eu acabei de falar que no dia do perdão, no dia 10 de Tishrei, Deus perdoa o pecado do bezerro de ouro, dá as segundas tábuas da lei, porém, o que eu não te contei é que as nuvens da glória não voltaram. Em outras palavras, Deus falou para o povo judeu: olha só, vocês realmente pediram para ter o pecado apagado, eu apaguei o pecado de vocês, mas Deus não voltou a estar junto do acampamento, não voltou a estar junto do povo de Israel. E o povo de Israel chegou para Moisés e falou: Moisés, é verdade, o perdão nós ganhamos, as tábuas recebemos, mas e a presença divina? Moisés, o que vale tudo isso? Moisés, emocionado, ele reza para o Criador, e aí Deus fala: ok, então o povo está pedindo para eu morar junto deles, então vamos construir um tabernáculo. Ou seja, daqui começa a história do tabernáculo, que, de acordo com o famoso comentarista Rashi, você tem que saber ler a Bíblia corretamente, porque nem sempre os acontecimentos que estão no seu texto, no texto que você lê, eles estão na ordem cronológica. E aqui explica para a gente de uma forma brilhante o Rashi que o pecado do bezerro de ouro, na verdade, ele veio antes do mandamento de construir o tabernáculo. Então Deus fala: o povo de Israel está querendo que eu volte, vamos fazer um tabernáculo. Que o que está escrito nesse tabernáculo? Que construam para mim um tabernáculo e eu viverei dentre eles, dentre o povo todo. Muito bem, isso foi no dia 11 de Tishrei, o dia seguinte ao dia do perdão, onde eles receberam as tábuas da lei. No dia 12, o que acontece? Moisés comunica ao povo: olha, vocês estão ganhando, agora a gente precisa construir esse tabernáculo, a gente precisa de ouro, a gente precisa de prata, de madeira, isso vai ser feito com as doações de vocês. E acontece algo incrível: todo o povo doa tudo que eles têm. Uma pessoa que tem ouro, uma pessoa que tem prata, uma pessoa que tem tecidos, tudo que era necessário foi doado no dia 12 e no dia 13 de Tishrei, ao ponto que no dia 14, veja sua Bíblia, está escrito isso, Moisés fala para o povo: basta, nós já temos mais do que necessitamos, por favor, não tragam mais. Nesse momento, quando o povo de Israel demonstra que eles estão dispostos a fazer tudo, dar o seu dinheiro para ter a presença divina novamente com eles, no dia seguinte, as nuvens da glória voltaram. Incrível, ou seja, na verdade, quando a gente comemora a festa das cabanas, que está escrito na Bíblia, as cabanas que nós explicamos que na verdade são as nuvens da glória, não são as nuvens da glória que existiram desde o começo da saída do Egito, que estavam o ano todo. Na verdade, a gente está num processo que ele veio desde o dia do perdão e agora elas significam a volta da presença divina junto ao povo. Em outras palavras, isso acontece agora com a gente. Deus fala: passa o dia do perdão e ele ordena a nós na Bíblia a fazer o quê? No 15º dia, construam cabanas e lá vocês ficarão por 7 dias. A ideia é que nós saímos das nossas casas depois de ser perdoados para estar morando com Deus,
Por que com Deus? Porque, na verdade, as cabanas que nós construímos são construções muito frágeis. Se você olhar como é que elas são feitas, às vezes de uma madeira muito simples, muitas vezes de lona dos 4 lados, e o teto, para ser uma cabana, como está escrito na Bíblia, é com folhagens. É algo muito, muito, muito simples que você sente que você depende completamente de Deus. Então a ideia da festa das cabanas é algo lindo, é uma união. Depois que nós fomos perdoados dos pecados, nós também, a cada geração, falamos: Deus, eu não quero somente ter minhas contas espirituais zeradas pela sua bondade, eu quero mais, eu quero poder ter você junto comigo na minha vida. Então a gente sai da nossa casa e a gente vai morar em cabanas 7 dias. E realmente durante esses 7 dias nós comemos nas cabanas, nós dormimos lá, enfim, todos os afazeres, estudamos Torá lá, é isso que a gente faz lá os 7 dias. Além disso, existe também o mandamento, o preceito bíblico que você pode ler, que você tem que pegar as 4 espécies. 4 espécies que são muito específicas, e nós temos aqui um vídeo que eu explico exatamente sobre cada uma dessas espécies, como você pode escolher, como você pode ter essas 4 espécies da forma correta, e você abençoa a Deus através, utilizando essas 4 espécies nos 7 dias dessa festa, exatamente como está escrito na sua Bíblia. Exatamente isso. Então, os costumes principais que a gente tem são, por um lado, a cabana que nós construímos, que nós chamamos de sucá, as 4 espécies, mas isso não termina, porque tem ainda uma coisa muito especial. Veja bem, em todas as festas bíblicas, quando você lê o tema da alegria na festa de Pêssar, da Páscoa, não aparece. Na festa das semanas, que é a festa do recebimento da Torá, aparece uma vez. E olha só que coisa interessante. Quando Deus fala para a gente da festa das cabanas, Ele traz um mandamento bíblico 2 vezes, de alegre-se na sua festa. Alegre-se na sua festa. Esse tempo, o tempo da festa das cabanas, é um tempo de alegria. É um tempo de alegria porque é um tempo de união. União da família dentro das cabanas, com os amigos, com as pessoas, com a comunidade. Por outro lado, é um tempo de muita alegria, porque nós sabemos que fomos perdoados por Deus e agora nós estamos muito próximos deles, quase vivendo dentro do castelo divino. Um castelo que, por um lado, é muito frágil, mas lembra pra gente as nuvens de glória que existiam na época da saída do Egito. Hoje eu vou te ensinar como construir a sua sucá, a sua cabana. Você que quer construir na sua casa, você vai ver que não é o final do mundo, dá para saber como fazer, e eu vou te mostrar na prática todos os detalhes de como é que se faz uma sucá. Então vem comigo agora. Você está vendo que eu estou aqui numa laje, quer dizer que, primeira coisa, qualquer lugar que você for fazer a sua sucá, não precisa ser alguma coisa super especial, tá valendo para a sua sucá. Uma coisa que é muito importante você saber, ela tá em céu aberto, ou seja, não tem nada em cima do teto da sucá, nenhuma árvore, nenhuma varanda, nem nada assim. Ou seja, o teto da sucá é o seu teto, em cima só os céus de Deus. Olha só como é que a gente vai fazer as paredes da sucá, tá? A gente vai ter aqui, na verdade, uma sucá, basta ter 3 paredes para ela estar valendo como a Bíblia fala. Eu vou te mostrar do lado de dentro como ela se parece. As paredes da sucá podem ser feitas de qualquer material. Aquilo que você quiser pode ser feito. Aqui a gente fez uma sucá de pano muito bonita, por acaso, mas o mais importante da sucá é que do piso dela até o 1º metro a gente tenha alguma coisa firme.
Isso na Bíblia se chama lavud. Lavud é uma lei que Deus transmitiu a Moisés no Monte Sinai, que diz o seguinte: vocês estão vendo essas cordas aqui? Essas cordas, elas estão vindo do chão até 1 metro e não tem mais de 23 centímetros entre uma e outra. Isso é a lei que Deus ensinou a Moisés, que isso vale como uma parede. A partir do momento que a gente chegou nisso, a 1 metro, as paredes da sua cabana já estão valendo pela Bíblia. Ainda sobre as paredes, eu vou te mostrar aqui a sucá do concorrente. Ela pode ser feita também de madeira. Essas ripas de madeira, que elas estão presas umas à outra, faz uma formação firme, tá? Mesma lei, 3 paredes, e vem ver comigo dentro como é que ela fica. No caso dessa sucá, ele não vai precisar das cordas. Por quê? As cordas são, quando a gente bota aquele pano, ele vai e volta. Então isso não caracteriza realmente uma parede. Mas aqui que a parede é dessa madeira, mesmo que tenha vento, ela não balança. Então, como ele fez, está 100% certo. Agora eu vou te mostrar a parte mais importante da sua cabana. O teto dela, que se chama shach. A mesma palavra bíblica, suká, vem da palavra do teto, que é shach. Então essa cobertura ela é muito especial. Ela não pode ser feita de qualquer coisa. Ela tem que ser feita de um material que é algo que cresce na terra. Então normalmente a gente pega algum tipo de folhagem, ou mesmo, como vocês estão vendo aqui, essa espécie de bambu, tá? Uma espécie aqui de Israel, mas qualquer tipo de bambu, qualquer coisa assim serve, ou folhagem mesmo. Aqui em Israel, o pessoal produz isso daqui, que é como se fosse aquela esteira que as pessoas usam, mas eles produzem isso para cabana, para sucá. Então você pode comprar uma vez e fica para você por muito tempo. Mas se uma pessoa quer botar uma parede como essa, tá, de madeira em cima da sucá, já não serve. Por quê? Porque isso é considerado um utensílio. Tem que ser algo muito simples, muito, talvez até a gente pode falar, muito primitivo. Então o que mais se usa são esse tipo de bambu que fica junto, ou folhagens, especialmente o pessoal usa muito folhas de palmeiras ou de tamareiras, e aí fica também um clima bem legal na sucá. Então essas são as duas formas que a gente pode ter para cobrir a sucá. Ainda não terminei. Veja bem que ele não colocou esses bambus direto na parte das paredes, na parte superior. Vocês estão vendo aqui que tem algumas ripas de madeira, tá? A lei diz que a gente vai colocar o teto sobre alguma coisa, não diretamente na parede da nossa cabana. Então, por isso que vocês estão vendo essas ripas. Não é só uma ripa de suporte para que o teto não caia, isso também acontece, mas é também para que o teto não esteja apoiado diretamente na parte superior da nossa parede. Ainda sobre as paredes, uma coisa interessante, pensa só, aqui eu tenho paredes que elas chegam a 1 metro, se chegasse mais, ainda mais maravilhoso, tá? Mas eu poderia usar isso aqui como uma base. Olha aqui, uma parede, aqui uma segunda, eu faria uma terceira, mesmo que tenha um ar-condicionado aqui, não tem problema nenhum. E aí eu monto uma estrutura com teto, a cabana está feita. Outra coisa fundamental para você saber sobre o nosso teto, o nosso shach, que você já está aprendendo a falar hebraico, é o seguinte: ele não está fechado completamente, por outro lado, ele produz mais sombra do que sol. Essa é a definição, mais uma definição, do teto que é kasher, que é propício para a nossa cabana. Algo muito importante que você tem que saber é o seguinte: antes as paredes têm que ser construídas, depois o teto. Ou seja, antes as paredes têm que estar da forma como nós ensinamos nesse vídeo, para depois botar a cobertura. Você está vendo que essa sucá tem mesa, tem cadeira, tem até cama. Por quê? Porque a gente nesses 7 dias vive aqui, mora aqui, come aqui, dorme aqui, fica brincando com os filhos aqui. É a nossa casa, a gente quase que muda de casa. Então a pessoa que tem a possibilidade de fazer isso é algo espetacular, porque você sente que realmente você sai de casa para viver sob a proteção do Criador.
Então, para que esse ambiente fique agradável, a gente bota aqui ventilador, bota luz. É claro que aqui não vai ter banheiro. O banheiro a gente vai usar de casa e não tem nenhuma proibição de eu também passar um tempo na minha casa. Só que a gente gosta de fazer todas as refeições aqui. Os homens, eles têm a obrigação de dormir aqui. Se a pessoa tem algum incômodo ou mesmo é perigoso, então ela pode só fazer as refeições e dormir na sua casa. Agora, o que acontece se chove? Então, quando chove e começa a pingar, a pessoa está isenta do preceito bíblico de estar na sua cabana. Ela volta para casa e faz tudo em casa. Até quando? Até secar, porque enquanto está molhado não é agradável. Então, enquanto está nessa situação, a gente está isento do preceito bíblico. Mas quando volta, a gente volta para cá com toda a alegria. Então, uma das coisas que a gente faz também é enfeitar a nossa cabana, para ela ficar bem agradável, bem bonita. As crianças adoram participar, muitas vezes elas mesmas fazem os desenhos, alguns desenhos a gente compra, enfim, a gente faz algo muito bonito. Agora é importante você saber também o que? Quando você fizer uma refeição na Sukkah, como é um preceito bíblico, a gente abençoa Deus. Qual a bênção? Ela é assim: bendito seja tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou através das suas mitzvot, dos seus preceitos, e nos ordenou sentar na Sukkah. Essa é a bênção bíblica de quando nós comemos na Sukkah. Agora vem a melhor parte. Eu vou deixar para você um vídeo que a gente preparou quando a gente fez a Sukkah, só que ele leva só 1 minuto, porque quando a gente faz leva mais tempo, mas você vai ver toda a preparação em 1 minuto.